Iniciaremos aqui uma breve resenha, uma breve exposição da obra O Viajante e Sua Sombra, de Nietzsche. Ok? Vamos lá. E o que seria o remorso para Nietzsche? Tópico 38. O remorso é como a mordida de um cão numa pedra, uma asneira. É interessante o que Nietzsche diz aqui no tópico 25 deste livro. Ele fala sobre a valoração das coisas e da relação da forma como é dado o valor com a troca. Assim, não obstante a compra seja uma troca também. Então, nesse contexto, uma troca não poderia ser feita honestamente e conforme ao direito, a não ser que cada uma das duas partes pedisse que aquilo que lhe parece ser o valor de seu objeto, avaliando a dificuldade em adquiri-lo, a raridade, o tempo empregado, etc., sem esquecer o valor moral que se confere a ele, Desde que a troca fixa o preço com relação à necessidade do outro, isso se torna uma forma mais sutil de assalto e de exação. Ou seja, ele compara a forma como é feita a troca hoje, as relações comerciais, a um assalto. Se o objeto da troca é dinheiro, deve-se considerar que uma moeda de ouro nas mãos de um rico herdeiro ou de um operário, de um comerciante ou de um estudante, muda completamente de valor. Cada um poderá receber mais ou menos por ela, segundo o trabalho maior ou menor que tiver tido para adquiri-la. É assim que a gente seria equitativo. Mas na realidade, sabe-se muito bem, é precisamente o contrário. No mundo das altas finanças, a moeda de ouro de um rico preguiçoso vale mais que aquela do pobre e do trabalhador. No tópico 36, intitulado Tornar-se Hipócrita, o autor ele fala dos mendigos, mas entendo que ele queira falar das pessoas que têm como profissão trabalhar com a piedade das pessoas, com a emoção das pessoas, com o sentimento das pessoas. Todos os mendigos se tornam hipócritas, como todos aqueles que fazem de sua profissão uma penúria ou uma calamidade. Quer seja uma calamidade pessoal, quer pública. O mendigo está longe de experimentar sua penúria, com tanta intensidade como é obrigado a fazê-la experimentar, se quiser viver de mendicância. Ou seja, nenhum mendigo sofre na mesma proporção com que ele causa ou quer causar pena no próximo. Ou seja, é um jogo, né? É um jogo, é uma cena de teatro. É assim que ele analisa essa relação de aparente miséria e compaixão. Aquele que deu a uma passagem de um autor uma explicação mais profunda do que realmente estava no conceito, não explicou o autor, mas o obscureceu. Essa é a situação de nossos metafísicos com relação ao texto da natureza. É até mesmo pior ainda. De fato, para dar suas explicações profundas, começam muitas vezes por conformar a elas o texto. Isso significa que a corrompem. Ou seja, a tentativa de extrapolar a simplicidade de um texto, de um autor ou de uma obra, incorre nesse erro grave de você de obscurecer o que de fato está sendo exposto. Veja como o autor trata a forma repulsiva com que os intelectuais e as instituições veem
e concebem as paixões humanas. Vocês, tópico 37, uma espécie de culto das paixões. Vocês, obscurantistas e filósofos soturnos, para acusar o caráter de todo o edifício do mundo, falam do caráter temível das paixões humanas, como se em toda parte onde existir a paixão houvesse também o terror, como se nesse baixo mundo sempre tivesse de existir esse terror. Por negligência das pequenas coisas, por falta de observação de si e daqueles que devem ser educados, vocês mesmos deixaram a paixão crescer, até que se tornasse um monstro, de modo que passaram a ficar com medo pelo simples fato de pronunciar o termo paixão. Depende de nós tirar das paixões seu caráter temível e fazer de modo a impedi-las de se tornarem torrentes devastadoras. Não se deve inflar o próprio desprezo até torná-lo uma fatalidade eterna. Queremos, pelo contrário, trabalhar lealmente na tarefa de transformar em alegrias todas as paixões da humanidade. Ou seja, da mesma forma com que ele critica como as paixões são vistas, ele abre uma porta para um novo entendimento, para se tirar proveito humano das paixões. Entendo que ele queira dizer que as paixões devem ser peneiradas, devem ser entendidas como algo que se possa separar, que se possa filtrar, que dentro de cada paixão humana existe algo de bom, um extrato saudável ao ser humano. 344. Como se deve vencer? Não se deve querer vencer quando se tem somente a perspectiva de superar o adversário por um fio de cabelo. A boa vitória deve alegrar o vencido e ter algo de divino que poupe a humilhação. 306. Quando se conseguiu encontrar-se a si mesmo, é necessário preparar-se para se perder de tempos em tempos, para se reencontrar em seguida, admitindo, bem entendido, que a gente seja um pensador. De fato, é prejudicial ao pensador estar ligado sempre a uma única pessoa. 309. Evitar seu próprio pintor. Um grande pintor que revelou e fixou no retrato a expressão mais completa, o momento mais total de que o homem seja capaz, quando voltar a ver mais tarde esse homem na vida real, terá quase sempre a impressão de ver uma caricatura. 324. Tornar-se pensador. Como poderá alguém tornar-se pensador se não passar pelo menos um terço de seu dia sem paixões, sem homens e sem livros? Interrogação. 329. Quando é tempo de jurar fidelidade a si mesmo? Às vezes nos perdemos numa direção intelectual que está em contradição com nossos talentos. Durante certo tempo lutamos heroicamente contra a onda e o vento, isto é, contra si mesmo. Fatigamo-nos e acabamos gemendo. O que realizamos não nos causa um prazer verdadeiro, pois nossos sucessos nos levaram a perder muitas coisas. Acontece até mesmo que nos desesperamos por causa de nossa fecundidade, de nosso futuro, quando estamos talvez em plena vitória. Enfim, voltamos para trás. E agora o vento sopra em nossa vela e nos impele em nossa corrente. Que felicidade! Como nos sentimos certos da vitória. Somente agora sabemos o que somos e o que queremos.
Agora nos juramos fidelidade a nós mesmos e temos o direito de fazê-lo, porque sabemos. 305. A ginástica mais necessária. Pela ausência de domínio de si nas circunstâncias mínimas, a faculdade de se dominar nos casos mais graves desmorona. Cada dia é mal utilizado e se torna um perigo para o dia seguinte, se não se tiver recusado uma vez pelo menos uma pequena coisa. Essa ginástica é indispensável quando se quer conservar a alegria de ser seu próprio senhor. 257. Mais sutil que o necessário. O espírito de observação que utilizamos para descobrir se os outros percebem nossas fraquezas é muito mais sutil que o espírito de observação que utilizamos para descobrir as fraquezas dos outros. Disso resulta, por conseguinte, que nosso espírito de observação é mais sutil que o necessário. 254. Em direção à luz. Os homens se dirigem para a luz não para ver melhor, mas para brilhar mais. Considera-se de bom grado como uma luz aquele diante de quem a gente brilha. 244. A raposa das raposas. Uma verdadeira raposa não diz somente que são verdes as uvas que não pode alcançar, mas também aquelas que alcança e das quais priva as outras. Aqui ele fala sobre refeições, sobre o pão, sobre arte. O pão neutraliza o gosto dos outros alimentos, apaga-o. É por isso que faz parte de todas as refeições de certa duração. Nas obras de arte, é necessário que haja algo como o pão, para que estas possam reunir efeitos diferentes, os quais, seguindo-se imediatamente uns aos outros, sem um desses descansos e paradas momentâneas, excederiam rapidamente e provocariam repugnância, o que tornaria uma longa refeição da arte impossível. O título do capítulo 121 é Promessa. Não quero mais ler um autor no qual se nota que quis escrever um livro, mas somente aqueles cujas ideias se tornaram inopinadamente um livro. Sabedoria dos gregos. Visto que a vontade de vencer e de dominar é um traço invencível da natureza, mais antigo e mais original que a estima e a alegria da igualdade, o Estado grego sancionou a luta ginástica e musical entre iguais, delimitando assim uma arena onde esse instinto podia se descarregar, sem colocar em perigo a ordem política. Quando os concursos de música e de ginástica degeneraram definitivamente, o Estado grego foi tomado por perturbações internas e se desagregou. 232. As loucuras do Estado. O amor quase religioso pela pessoa do rei foi transferido, entre os gregos, para a polis, cidade, quando a realeza foi abolida. Uma ideia tolera mais amor que uma pessoa, e de modo especial cria menos decepções a quem ama. Pois quanto mais os homens se sentem amados, mais faltam geralmente com respeito, acabando por não serem mais dignos de amor e causar uma ruptura. É por isso que a veneração pela polis e pelo Estado foi muito maior do que jamais havia sido antes pelos príncipes. Os gregos são os loucos pelo Estado na história antiga. Na história moderna, outros povos o são. Capítulo 64. A virtude mais nobre. Na primeira fase da humanidade superior, a bravura é considerada como a virtude mais nobre. Na segunda, a justiça. Na terceira, a moderação.
Na quarta, a sabedoria. Em que fase vivemos nós? Em qual fase vives tu? Capítulo 80. Perigo na pessoa. Quanto mais Deus foi considerado uma pessoa à parte, tanto menos se tem sido fiel a ele. Os homens se apegam mais às imagens de seu pensamento do que a seus bem-amados mais caros. É por isso que se sacrificam pelo Estado, pela Igreja e também por Deus, para que ele permaneça sua criação, seu pensamento, e para que não seja tomado de uma forma demasiado pessoal. Neste último caso, discutem quase sempre com ele. O mais piedoso dentre eles deixou escapar estas palavras amargas: Meu Deus, por que me abandonaste? Que são as palavras de Cristo na cruz, no Evangelho de Mateus. No capítulo 59, o que é ser obstinado? O caminho mais curto não é o reto, mas aquele pelo qual o vento mais favorável infla nossa vela. É o que ensinam as regras de navegação. Não obedecer a elas é ser obstinado. A firmeza de caráter é perturbada pela loucura. Capítulo 67. Hábito dos contrastes. A observação superficial é inexata, vê contrários na natureza. Por exemplo, a oposição entre quente e frio. Em toda parte onde não há contrários, mas somente diferenças de grau. Esse mau hábito nos impeliu a querer compreender também e separar, segundo esses contrários, a natureza interior, o mundo moral e intelectual. O sentimento humano se carregou de infinitas dores, de usurpações, de durezas, de alienações, de esfriamentos, porque se acreditava ver contrários, onde só havia transições. Ouça e reflita, brother. Capítulo 65. O que é primeiramente necessário? Um homem que não quer se tornar senhor de sua ira, de seus acessos de ódio e de vingança, nem de sua luxúria, e que apesar disso aspira a se tornar senhor em que quer que seja, é tão tolo como um agricultor que prepara seu campo de cultivo às margens de um riacho, sem se garantir contra este. Simples, né? Capítulo 55. Perigo da linguagem para a liberdade intelectual. Toda palavra é um preconceito. Ponto. Capítulo 54. Para os homens dito práticos. A habilidade de servir é o título. Todos os homens que chamamos práticos têm uma habilidade particular para servir. É precisamente isso que os torna práticos, quer para os outros, quer para consigo mesmos. Robinson possuía um servidor melhor ainda que sexta-feira. Era Crusoé. Cuide para não fazer parecer seu repouso e sua contemplação aqueles do cão diante da vitrina de um açougue. O medo não lhe permite avançar, o desejo o impede de recuar, e abre grandes olhos que parecem uma goela escancarada. Look here, que interessante. Capítulo 56. Espírito e aborrecimento. Este provérbio faz refletir. O húngaro é preguiçoso demais para se aborrecer. Somente os animais mais bem organizados e mais ativos começam a ser capazes de se aborrecer. Que belo tema é o aborrecimento de Deus no sétimo dia da criação para um grande poeta. Manifestar compaixão é considerado como um sinal de desprezo.
pois se deixou visivelmente de ser objeto de temor desde o momento que se testemunha a compaixão. Caímos então abaixo do nível do equilíbrio, enquanto na realidade esse nível não é suficiente para a vaidade humana, e porque somente a preponderância e o temor que inspiramos proporcionam à alma o sentimento mais desejado. Devemos, portanto, nos pôr o problema de saber como surgiu a avaliação da compaixão e como devemos explicar os elogios que agora prodigalizamos com desinteresse. No estado primitivo, o desinteresse é desprezado, ou dele são temidas as emboscadas. Bem, meus amigos, eu espero que realmente vocês tenham gostado e que leiam a obra, porque vale a pena, ok? Forte abraço, até logo e muito obrigado.